Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A recente fuga de Val dos Judeus veio trazer para a linha da frente das conversas e dos títulos da comunicação social uma questão que gostamos muito pouco de abordar, que é as condições das prisões em Portugal, desde a lotação das mesmas àquilo que faz parte, digamos, da componente educacional de alguém ir cumprir a sua pena numa prisão, que é a reinserção social. Se existem ou não existem técnicos suficientes para a população prisional que temos, inclusive as condições de segurança, as condições de privacidade, as condições de formação daqueles que lá estão a pagar a toda a sociedade o castigo daquilo que é a sua pena. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O grande problema destes episódios é que são esporádicos e só trazem para a comunicação social, durante um período de tempo, estes temas que deveriam ser abordados, analisados e estudados todos os dias. A verdade é que logo após a fuga, ouvimos por parte de grande maioria, ou da grande maioria dos partidos da oposição, um reclamar muito grande, foi um atirar de responsabilidades também para a ministra do setor, foi um apontar de dedo de tal forma, levou a demissões, inclusive em novas nomeações. Mas é interessante porque o diagnóstico estava feito. Deixe-me só mostrar alguns números. Por exemplo, em relação à ocupação ou à lotação das prisões, Faro, 164%. Viana do Castelo, 147%. Braga, 135% de ocupação. Mas não se preocupe, porque as grandes cidades também estão muito bem posicionadas. Por exemplo, Porto, 142%. Lisboa, 117%. Caxias, que também é Lisboa, 111%. Ou então a nossa cidade dos estudantes, Coimbra, com 103% de ocupação na população prisional. Quase que me apetece dizer, realmente esta fuga só peca por acontecer tão poucas vezes. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, nosso convidado de hoje, segunda-feira, dia de pontapé inicial para mais uma semana de conversas, é o Luís Galhardini Graça, que, para além de ser um convidado que nós costumamos receber aqui agora com alguma frequência, recordo-me, na primeira temporada do Isto é o Povo a Falar, era presidente da Associação Confiar, precisamente que lidava com algumas destas temáticas. Muito boa noite, Luís. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Vou-te levar num percurso de quantos anos é que... Foram 10 anos, desde 2013 até 2023. 10 anos em que a Confiar é uma associação que lida precisamente com as temáticas relacionadas com a população prisional. Sim, eu quando cheguei a Confiar, estava na altura, presidia o Dr. José de Sousa Mendes, um homem notável, um amigo dos presos, dos mais pobres dos pobres, e que me convidou para integrar a direção. Na altura era uma associação, ainda hoje é, mas na altura fazia um trabalho meramente assistencialista. Recordo que a Confiar foi fundada pelo padre Damaso Lambers, que era um capelão das prisões durante anos, e fazíamos um trabalho meramente assistencial. Depois foi pôr mãos à obra, eu tenho formação em gestão, portanto, foi pôr mãos à obra e perceber que tínhamos que fazer qualquer coisa de estruturado para aquela gente. E então, com o apoio da Câmara de Cascais, criámos uma casa de transição, um centro de apoio familiar,
E depois pensámos todos que seria com o apoio das universidades que nós ganharíamos mensurabilidade do que fazíamos, e então fizemos protocolos com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi criado um observatório de justiça restaurativa, depois se tivermos a oportunidade direi o que é isto, e com a nova SBE também criámos um protocolo onde avaliámos o valor económico e financeiro do nosso trabalho, do nosso serviço. E inclusive fomos à Assembleia da República, ao Auditório Almeida Santos, nos 20 anos da Confiar, mostrar essas e outras realidades aos senhores deputados, que estavam poucos, por sinal. Mas olha, isso também... Luís, vamos então aqui a alguns números. Vamos começar, de facto, pela sobrelotação, porque este relatório é de 2022. Portanto, quem está na oposição agora a mostrar-se, e peço desculpa a expressão, de virgem ofendida porque foi surpreendido, porque afinal é porque então não leu o relatório que foi feito pelo Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça. E apresentam aqui números absolutamente escandalosos, não é? Em termos de sobrelotação. Desde tempos imemoriais da história que o recluso, o preso, é o mais pobre dos pobres. A pena, o intuito da pena não é castigar a pessoa. O intuito da pena é retirar a sua liberdade para que a pessoa possa ser afastada da sociedade e, de preferência, quando reingresse uma melhor pessoa, com a consciência do que fez, com a consciência do próximo, com a consciência do bem comum. Isto é o sonho de uma prisão. O que se passa é que nunca houve a mínima preocupação com o recluso. E isto são investidos milhões e milhões de euros num cenário absolutamente estéril, que em 75% dos casos as pessoas reincidem no crime. E algumas delas, inclusive, saem melhor formadas para o crime. Diplomadas, sim. Exatamente. Porque o contacto infelizmente... Mas isso vem... Porque, e este relatório menciona isso, ao não existir, por exemplo, uma capacidade de proporcionar atividades ocupacionais, eles vão se ocupar a conversar uns com os outros e, se calhar, até a planear coisas uns com os outros. O quão importante é uma atividade ocupacional para quem está a cumprir a sua pena? É importantíssimo. É importantíssimo. É uma das bases. O ócio é a oficina do diabo, costuma-se dizer. E, portanto, se eu não faço nada, e ninguém é obrigado a trabalhar nas prisões, quem não quiser não trabalha, quem não quiser não vai às aulas, quem quiser, como eu dei aulas de ética durante vários anos, vários reclusos, umas dezenas largas, e eu tive reclusos licenciados dentro da prisão. Portanto, isto é possível também. É possível também ser respeitado dentro da prisão. Agora, há um desinvestimento grande nas prisões. O crime tem hoje em dia contornos que não tinha há 2 décadas nem 3 atrás. E, portanto, a Direção-Geral tem feito um enorme esforço. Eu tenho imenso respeito por todos os técnicos, por todos os guardas, por todas as chefias que trabalham na Direção-Geral, nas prisões, na Direção Central. Este último diretor-geral era um professor de psicologia, um homem que sabia a fundo do que é reinserção social, do que é recuperação psicológica de ofensores sexuais. Portanto, era um homem de grande lastro intelectual e cultural. Foi pena ter saído, e geralmente as boas pessoas saem por coisas de só menos, mas pronto. Porque este problema não foi criado por ele e acabou por ser uma vítima também do próprio sistema. Mas acho que falta
falta uma estratégia. Eu tenho, para mim, um dado importante, que é uma frase de Orwell, que é que todo o santo tem um passado e todo o pecador tem direito a um futuro. Portanto, eles não são nenhuns coitadinhos. As associações que trabalham com o apoio à reinserção e com eles não os consideram uns coitadinhos. Nem o sistema é um sistema monstruoso que pretende vitimizar as pessoas. Agora, há aqui fenómenos que são de muito pouco equilíbrio. Mas, Luís, como é que nós podemos fazer, por exemplo, qualquer reinserção, e se não é a parte ocupacional, é, por exemplo, as condições em que os próprios prisioneiros ficam? Neste relatório diz que existem celas que não ocupam, não têm o espaço mínimo que está previsto internacionalmente, diz que não cumprem, inclusive, as definições do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e diz mais: estabelecimentos EPs como Castelo Branco, Caxias, Chaves, Covilhã, Elvas, Setúbal, Viana do Castelo, Bragança, Montijo e Setúbal, por exemplo, alojavam 2 reclusos em celas que não cumpriam sequer o espaço mínimo para uma pessoa. Sim. Não é um problema só português. Eu visitei prisões no Brasil, visitei prisões no norte da Europa, visitei prisões no sul da Europa, e este problema existe em todo o mundo. E a reincidência, depois de saírem do tempo de reclusão, a reincidência no crime, em todo o mundo anda nos 75%. Portanto, no Brasil, se calhar um bocadinho mais. Portanto, há aqui um fenómeno, há agora umas prisões dinamarquesas. Não vamos desistir, quer dizer. Não vamos desistir de todo. Pelo contrário. Que o ponto de partida seja igual para todos, ou que os frutos sejam igual para todos, mas alguma coisa podemos fazer para... Depois temos os Estados Unidos, cujos sistemas prisionais, há uma grande parte que é privada. Portanto, se é privada, precisa de clientes. É como um hotel. E, portanto, há aqui uma perversão também do sistema. E, no entanto, são milhares de milhões de dólares que são investidos. E as prisões até podem ter os seus cuidados todos e tal. Portanto, eu só vejo uma possibilidade, e eu visitei-a no Brasil, que é o modelo APAC, Associações para a Proteção e Apoio ao Condenado. Já há centenas de prisões no Brasil. Eu tive formação na metodologia APAC. Estão agora espalhadas, também disseminadas por toda a costa, por toda a América Latina, e já há fenómenos nos Estados Unidos. Na Europa, nomeadamente a Holanda, a nossa congénere holandesa já tinha um piloto nessas, em que falou aí bem na dignidade da pessoa humana, no início, na apresentação. A dignidade da pessoa humana é essencial para a recuperação da pessoa. Seja ele um criminoso que, como eu conheci, que se esqueceram da quantidade de corpos em que jogaram bala e que já estavam há 15 anos presos a trabalhar no sistema e perfeitamente enquadrados, seja num crime menor. A dignidade da pessoa humana tem que ser preservada. Nestas prisões APAC não existem guardas. É uma coisa curiosa. Portanto, eu cometi um crime, matei 2 ou 3 pessoas, estou a falar de homicídios. Não estou a falar do carteirista vulgar, o crime banal. Não, estou a falar de coisas pesadas. Crimes de sangue. Entrei e sou recebido pelo João Nuno, que está lá há 10 anos. E que não se chama prisioneiro, nem se chama recluso, chama-se recuperando. É um termo muito brasileiro. E que pretende recuperar a dignidade humana. Então tem um cartaz à porta que diz assim: aqui só entra a dignidade da pessoa humana. O criminoso fica à porta. Portanto, se queremos recuperar esta alma, deixemos o crime à porta e vamos recuperar esta pessoa. E esta pessoa tem uma série de tarefas por dia, desde fazer a cama, a limpar a sua cela, a limpar o bem comum, os jardins, etc., a cozinhar. Só para ter uma ideia, como não há café expresso no Brasil, eu cheguei a uma prisão depois de 400 km de viagem e já estava com uma dor de cabeça brutais porque não tinha tomado a minha dose de cafeína. E pedi um Benuron. E foi um recuperando que foi com a chave do armário dos medicamentos, foi abrir,
tirou-me o Benuron, apontou Luís Graça, Portugal, um Benuron, 1000 miligramas, voltou a fechar e guardou a chave no sítio certo. Isto é uma coisa, João Nuno, só quem conhece uma coisa, um sistema destes é que percebe a profundidade que é e os resultados que se conseguem quando se tratam as pessoas com a sua dignidade. Porque o facto de ter cometido crimes não faz de mim um criminoso. Em Portugal, houve um enorme desinvestimento. Nós temos carros... Olha, só para ter uma ideia... espero não cometer nenhuma inconfidência. A Direção-Geral da Reinserção de Cascais, estamos a falar de Cascais, século XXI, tinham um carro com 30 anos, não tinham gasolina, tinham que levar os resmas de papel para o escritório, tinham infiltrações, tinham... Como é que estes técnicos, que são psicólogos, que é gente abnegada, têm condições psicológicas para depois receber um ex-recluso, que está em liberdade condicional, que chega cá fora que não tem apoios nenhuns? Portanto, a única escola que sabe é a escola que o levou à prisão, porque a prisão não fabrica criminosos. Pode potenciar, mas o crime é feito cá fora. Portanto, se eu só sei este enquadramento, se eu nunca tive regras na minha educação, na minha formação, se o meu pai era traficante de droga, a minha avó escondia a droga nas fraldas da minha irmã mais nova, se eu cresci neste ambiente, o que é que esperam que eu venha a ser no futuro? E, portanto, ou paramos para pensar, eu costumava dizer que se pusermos um bloco operatório em que 75% das pessoas que saem do bloco operatório têm que voltar ou morrer devido à intervenção que tiveram, soavam as campainhas todas. Uma boa analogia, sim. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Nós estamos a lidar com seres humanos, com a dignidade dos seres humanos. E, portanto, temos ou reformulamos isto de uma forma estruturante, ou, de facto, a sociedade investe mais, ou colocamos, por exemplo, o estabelecimento prisional de Sintra tem terrenos maravilhosos. Terrenos, era uma quinta que foi doada ao Estado português por uma família, e tem uma quinta que podiam ser produzidos, Val dos Judeus também, em que podiam ser produzidas a alimentação toda das prisões. E não são. E não é produzida. Porquê? Porque há demasiados interesses, demasiados... Quando se quer inovar qualquer coisa dentro de uma prisão, dizem-me logo, não há guardas. Luís, não me leva a mal. Se até nos bufês da Força Aérea foram encontrados sistemas de corrupção com as refeições Sim. dos nossos militares, imagino o que é que eventualmente, não Sim. estou a acusar, só estou a dizer, se acontece num sítio, eventualmente Sim. poderá também acontecer noutro, porque faz todo o sentido aquilo que o Luís diz. Sim. Porque andamos há não sei quanto tempo a tentar e a falar sobre esta economia circular, que nós podemos eventualmente fazer as nossas próprias... E em contexto prisional seria ótimo, obviamente, não obrigar, mas dar a possibilidade, por exemplo, aos prisioneiros de fazer alguma ação de formação, sendo eles a plantar aquilo que depois se torna o seu próprio alimento. Mas há. Também não se pode dizer que não há. Agora, é marginal. Face às necessidades do país e face às necessidades da maioria dos habitantes da prisão. Eu, sinceramente, se me pede uma solução, eu propus isso. Propus a deputados, propus ao diretor-geral, propus a N pessoas. Fazer uma comitiva que visitasse o Brasil e estas prisões e constatem in loco o que é que estas prisões fazem a estes seres humanos. Qual é a taxa de reincidência deles? 4 a 10%. Estamos a falar de um contexto de violência muito maior. De um contexto de violência brutal. Qual é o custo? O custo é 3 vezes inferior. E depois, eu estava na formação e estava um investigador italiano e pergunta, então e nos crimes sexuais, de pedofilias, etc., a percentagem de reincidência diminui. Porquê?
porque a bateria de psicólogos, a bateria de voluntários quadriplica para as questões psicológicas. E, portanto, eles saem cá para fora e vêm com a consciência do que fizeram. Se eu não ganho essa consciência, não estou lá a fazer nada. Em Portugal, ninguém fala disto. Em Portugal, morrem muitos reclusos. Uns porque se suicidam mesmo e outros porque vivem em absoluto abandono e em absoluta solidão. Com doenças gravíssimas. Olha, só para lhe dar uma ideia, eu nesta matéria sou um bocadinho exaustivo, portanto mande-me calar quando achar. Só para ter uma ideia. Para que você fale. Só para ter uma ideia. Um recluso tem uma empresa de bate-chapas, de pintura, o que for, tem coisa aberta, tem a empresa aberta. É preso e não tem internet, não tem meios, não tem advogados, não tem nada, porque 95%, 99% dos reclusos são pobres, ponto. E então não fecha a atividade. Passados 13 anos, atinge o final da pena, ou sai com 5/6, ou o que for, e chega cá fora e tem uma multa de 17.000 euros, porque não fechou a atividade. Se o João Nuno saísse de uma prisão absolutamente com uma mão à frente e outra atrás, e o fisco ainda lhe disse a sua Segurança Social, que tem uma multa de 13, 15, 17, 20, 30, ou o que for, em cima, o que é que o João Nuno faz? Faz aquilo que sempre fez e que sabe fazer. Aliás, há logo uns fulanos que metem logo 1 quilo de cocaína, uma moto potente, e agora vai... eu estou a falar de coisas que acontecem, não estou a falar de filmes da televisão. E, portanto, se eu tenho 20.000 euros para pagar ao fisco, eu tenho que pagar, se não vou preso outra vez. O que é que nós na Confiar fazíamos com o nosso apoio? O nosso advogado provava que do ano X ao ano Y aquela pessoa esteve em reclusão e que não conseguiu anular a atividade. Mas eu acho isso... E havia um perdão de dívida. E peço imensa desculpa, Luís, de estar a interromper, porque isto é nós estarmos a fazer, ou estarem os privados, ou estarem as pessoas a fazer aquilo que é o trabalho do Estado. Se o Estado não comunica, entre ele, somos nós que temos de andar ainda atrás do prejuízo, por assim dizer. E isto não é só nisto. Há coisas que não têm nada a ver com crime, têm a ver com documentos pessoais, em que eu tenho que me deslocar a outra instituição do Estado, porque elas não comunicam uma com a outra. Bastava um e-mail, bastava uma informação oficial para as coisas serem... Tem toda a razão. Tem toda a razão. Mas a isto também se chama a subsidiariedade, que é dar a quem está no terreno o poder para melhor fazer. Porque é quem conhece melhor. Agora, o problema é que também depois, uma das razões de eu ter feito este estudo com a Nova, coloquei alunos finalistas da licenciatura e do mestrado, a analisarem o valor económico e financeiro da Confiar. Então eles chegaram à conclusão que por cada euro investido em nós devolvíamos 4 euros à comunidade. Isto é brutal. Se o João Nuno puser 1 milhão de euros na minha mão, eu não vou torrar em férias nem em automóveis de luxo. Eu vou devolver à comunidade. Portanto, a poupança é de 1 para 4. Isto é brutal. Ainda assim... quem sabe, quem está no terreno, quem os ajuda, quem os apoia, depois não tem também meios para... aliás, foi uma das razões de eu ter saído. Eu saí ao fim de 10 anos completamente exaurido, porque já não tinha alegria no meu trabalho. O meu trabalho era de tal maneira denso e os apoios eram tão poucos. E depois diziam que pagavam no mês X e só pagavam passado 3 ou 4 meses, e as IPSS que esperem. E, portanto... E só para dizer, quem é que dizia que pagavam? Instituições públicas. Ou seja, o Estado, sim, por assim dizer. Okay. E aquela minha menção não foi, obviamente, a criticar o trabalho que fazem, foi a dizer que aquela dívida nem sequer devia ter chegado ao ponto em que chegou. Imediatamente o Estado tem que ter informação interna suficiente para poder fazer essas coisas. De acordo.
de acordo. E percebi dessa forma, não percebi como nenhuma crítica. Olha, algo que o relatório também menciona é a escassez de técnicos de reeducação. Diz que há... A cada 900 só têm 12 técnicos de reeducação. Sim. Eu tive o gosto de conhecer o psicólogo de Passos de Ferreira e ele tinha 700 pessoas. Como é que um psicólogo para 700 reclusos... E estamos a falar, repare, estamos a falar da população com maior exigência. Não é o meu filho, porque não entrou para a faculdade, que tem um problema psicológico e que eu o ponho no psicólogo. Estamos a falar de problemas gravíssimos. Deixe-me também dar-lhe outra nota importante. Quem vai para a guarda prisional, e eu não estou a cometer nenhuma inconfidência, isto foi relatado pelo chefe dos guardas prisionais do estabelecimento prisional do Linhó aos meus alunos, que eu dava aulas de ética num colégio privado e levei lá os alunos a visitar a prisão. Curiosamente, quase todos os miúdos ainda hoje falam disso, dessa experiência. Portanto, as pessoas estão ávidas de poder ajudar e de estar junto de quem mais precisa. E este senhor dizia que a pessoa que vem para a guarda falhou o curso do Exército, da Força Aérea, das Forças Armadas, falhou a GNR, falhou a PSP, falhou a Judiciária, falhou a Guarda Fiscal e a última prioridade é o guarda prisional. Estamos a falar de pessoas licenciadas ou não, estamos a falar de pessoas... E, portanto, quando nós colocamos os mais pobres dos pobres, os mais necessitados, com pessoas cuja vocação não era minimamente aquela e foi a última escolha da sua carreira, gera-se aqui um caldeirão no ar brutal. O Luís usou uma palavra que é um desafio. Acha que os guardas prisionais deveriam encarar a sua profissão como vocação? Claramente. Imagino o que era pôr um guia espiritual em missão, sem condições, sem nada. Quer dizer, se não tem vocação, desiste ao fim de um mês. Nem precisa estar um mês. Portanto, as pessoas têm que seguir... Agora, não é só condições financeiras, não é só... Tem que haver um cuidado com todo o sistema. Sim, mas deixa-me lá ver uma coisa. Se eles não tratam dos prisioneiros, não dão formação aos prisioneiros, eu posso deduzir que também os guardas prisionais pouca ou nenhuma formação deverão ter. Têm pouca também, sim. Têm pouca também. Então isso faz com que haja ali uma mistura, um caldeirão de ingredientes. É verdade. Que tem tudo para não correr bem. Estas prisões no Brasil que não têm guardas dizem que ao retirar os guardas do sistema, retiram 70% da violência. Porque isto é inerente ao ser humano. Se eu sou guarda e o João ou vice-versa, é recluso, eu mal o conheço, já estou numa posição... Já estou numa posição de... Não é de sobranceria nem de arrogância, mas já estou... Tu vens para aqui para me respeitar. E as regras são estas. E eu é que sei. Isto antes de haver problemas. Se eu sou recuperando e o João entra, depois de ter cometido um crime, vem com a sua autoestima, com a sua confiança, com a sua vida num caos, e vê alguém que diz assim, anda, eu vou cuidar de ti, eu vou ser o teu tutor. E se fizeres asneira, havia 3 faltas. Verde, amarela e encarnada. Se comete uma falta grave, e a falta grave é eventualmente uma violência verbal ou física, mas nada de espetar na carótida do outro uma chave de fendas, nada disso, é uma altercação, uns socos, imediatamente sai daquela prisão e vai para o sistema prisional público do Brasil, que eu também visitei, que é o inferno na Terra. Portanto, não há um único recuperando que naquela prisão, onde tem formação profissional, onde tem apoio psicológico, onde tem apoio das famílias, da comunidade, onde tem apoio das empresas da região, porque lhes interessa dar formação para depois terem operários.
é muito raro eles cometerem erros que lhes permitam ao juiz de execução de penas enviá-los. Mas é que enviam passado 2 dias, ele está no presídio público, que é um inferno. Era importante que, de facto, os nossos responsáveis políticos começassem a ter atenção a esta questão, porque, tal como o Luís falou, as coisas, se não forem cuidadas, a tendência é para piorar substancialmente. De acordo. Sim. E depois, é um bocadinho como uma praia. Se a praia está pouco cuidada, eu deito o pacote das bolachas para o chão. Exatamente. Se a prisão está com percevejos, é só mais um, não sei quê, é só mais um. E os diretores, eu conheço diretores fabulosos, gente de uma resiliência, que vivem com muito poucos meios, vivem com o desânimo dos seus subordinados e continuam naquele... E depois diz-me, mas não há dinheiro para tudo. E, de facto, os presos não são prioridade. São 12 mil que estão ali, 11 mil e tal que estão ali. Não são, assim, uma grande prioridade. Se calhar o Ministério da Educação precisa mais do que o recluso. Ok, mas é o espelho da sociedade. Se eu não cuido de quem mais precisa, de quem mais fragilizado está... E só para termos também a consciência do quanto é que estas coisas podem piorar, eu recordo-me de ver o filme Carandiru, que foi uma prisão que fechou, e é realmente horrível. E eu, durante cerca de 2 anos, vivi na Argentina e tive conhecimento de uma revolta que houve numa prisão argentina, que eu não me recordo o nome, que depois ficou conhecida como a revolta dos 12 apóstolos, creio eu, porque havia 12 alas, e a violência foi tal que, quando iniciaram as negociações entre quem estava fora e os prisioneiros tinham tomado conta completamente da prisão, os prisioneiros convidaram a equipa que foi negociar com eles para sentarem e comer as famosas empanadas argentinas, só para descobrirem, e eu peço desculpa e peço que tenham algum cuidado com aquilo que eu vou dizer, só para descobrirem que a carne com que fizeram as empanadas eram de alguns guardas prisionais que tinham sido mortos. Quando nós pensamos que as coisas não podem piorar, é porque a nossa mundivisão é pequena, não é? De acordo. Há casos absolutamente fabulosos, nomeadamente na Colômbia. Na Colômbia fizeram uma prisão à PAC. Todos os reclusos na Colômbia têm armas, têm tudo. E disseram assim, nós agora vamos pô-los neste pavilhão, mas quem vier para aqui não pode trazer armas, não pode ter os mesmos comportamentos. Ensinaram-lhes a metodologia. Okay. Mas aqui vão ser tratados com dignidade, não vai haver violência, não sei o que mais. 80% da prisão aderiu a esse projeto. E os resultados foram absolutamente magníficos. Ou seja, não há casos perdidos. Todo o homem, no sentido lato, é maior do que o seu erro. Que é o lema destas prisões. Todo homem é maior que o seu erro. Eu vou ter que desafiá-lo. Sim. Vou desafiá-lo, ainda bem que temos alguma amizade e podemos colocar aqui em cima da mesa outras coisas. Um dos maiores fenómenos atuais que tem a ver com prisões e criminalidade, creio que é nas Honduras, com o presidente honduranho, que retirou muitos daqueles que eram os direitos humanos, mas e eu que conheço e trabalhei com muitas pessoas das Honduras, as pessoas não têm conhecimento do que é que os gangues e as maras faziam nas Honduras. Eu tenho um amigo meu honduranho que disse-me, João, nas Honduras com 15 euros tu podes pedir para alguém matar outra pessoa. É verdade, e ele prendeu 70 mil pessoas. Dos gangues, é uma medida que tem algumas incongruências jurídicas ou penais, obviamente, mas a população, ele está agora nas sondagens com 70%. Estive a falar desse caso neste fim de semana com um investigador da Universidade de Warwick, por acaso, e ele analisou esse fenómeno, esse cenário. E depois cometeu outras coisas, que é, por exemplo, toda a pessoa que era tatuada, eles têm as tatuagens dos gangues. Sim, das maras, sim.
Portanto, se aparece com tatuagens na cara e não sei o quê, é porque é desses gangues. Portanto, preso. Cometeu crime ou não cometeu, preso. E o que é facto é que hoje em dia anda-se nas principais cidades com o telemóvel no bolso, com dinheiro, troca-se dinheiro na rua e a segurança existe. O que fazer com esses 70 mil? Pois, essa é que é a questão, não é? Porque não vão sim, ficar para sempre. De acordo. Aí sim entra-se nestes sistemas que não pode ser. Para problemas limite, soluções inovadoras. Como dizia o Einstein, se não mudamos o paradigma, os resultados são os mesmos. As mesmas causas produzem sempre os mesmos resultados. Mas a física também nos diz que quanto mais uma força está afastada do centro, a outra força tem que ir para o outro lado para equilibrar, não é? De acordo. Neste caso, eu acho é que temos que ir ao encontro da dignidade do ser humano. Eu não posso tratar o seu problema, nem o João pode tratar o meu, estando do lado extremado. Claro. Eu tenho que ir ao encontro do próximo, tenho que ir ao encontro da dignidade do ser humano. Só assim é que eu resolvo. E como lhe digo, é só estudar, porque isto está divulgado. Mas o Luís não acha que estes dois casos que nós apresentámos, a revolta na prisão na Argentina e esta questão do presidente honduranho, creio eu, que é honduranho, não quero, creio que é correto, é a demonstração de que enquanto nós estamos como estamos, que não estamos bem, se intervirmos, podemos evitar ter que cair num destes extremos. Sim. É preciso ter uma estratégia integrada. Não é esperar que o caos nos leve a tomar medidas disruptivas. Sabem em que país é que estamos? A estratégia integrada não são duas palavras que costumem acompanhar... Nem estratégia existe, não. Nem estratégia. Basta analisar a estratégia energética do país para percebermos isso. Ou então para a floresta, não é? As políticas para a floresta. Enfim. Luís, uma outra questão que eu não sei qual é a visão que tem e gostava de ouvir um bocadinho é que, de facto, em termos de população criminal, creio que começou a aparecer muita população criminal adolescente e jovem. Aí a necessidade, de facto, de uma estratégia integrada era ainda maior, porque nós temos aquele ditado que burro velho... não aprende línguas. Exatamente. Que também não é verdade. Mas acha que esse cuidado tem que existir? Tem que existir. A Confiar tinha uma vertente de prevenção de comportamentos de risco e desviantes. Porque é na base, é nos bairros que começam os problemas. E os centros juvenis, se formos ver a população dos centros juvenis, vêm todos dali. E, portanto, não quer dizer que sejam só dali, mas 90% vêm dali. É óbvio, isto a sociologia estuda, pronto. Nem é preciso ir para grandes antropologias. E, portanto, prevenção de comportamentos de risco e desviantes não chega dar subsídios nos bairros sociais, porque eles pegam no subsídio e até agradecem, não é? Pois. Portanto, é preciso, de facto, incorporar as IPSS, os stakeholders, para que estes problemas sejam resolvidos. Uma vez mais, não há uma estratégia concertada. E, uma vez mais, quem está nos bairros a trabalhar estas coisas é pouco valorizado. As nossas prioridades estão invertidas. E obrigado por dar esta oportunidade, porque isto houve sem lado nenhum. As nossas oportunidades, as nossas prioridades estão invertidas. Nós priorizamos coisas que não têm interesse, ou têm um interesse relativo, ou para meia dúzia de pessoas. Os grandes interesses do povo, e isto é o povo a falar, têm que ser garantidos. E não é com dinheiro. Nós tivemos um projeto interessantíssimo que se chamava Bairro Restaurativo do Alcoitão, no bairro do Alcoitão. E constatamos que com 3 pessoas monitores a apoiar os trabalhos de casa dos miúdos que chegavam ao bairro às 4h30, ou às 4 ou às 3h30, e ficavam até a hora do jantar ao relento. E depois toda a gente sabe o que há nesses bairros. Pronto. E, portanto, tínhamos ali, junto da Associação de Moradores, colocámos computadores, colocámos monitores,
a apoiar os miúdos do bairro para fazerem os trabalhos. E isto é um ciclo vicioso, virtuoso, porque o miúdo começa a ganhar interesse na escola, não desanima, mesmo que chegue a casa e tenha fenómenos de violência e de alcoolismo e não sei o quê, mas ele ganha ali, com o apoio daquela pessoa... Uma expectativa de escapatória. Uma luzinha. Eu, se seguir isto, eu posso um dia sair daqui. Se eu me mantiver no bairro, o elevador social não funciona. Aliás, o que nós vemos, também não é preciso fazer grandes estudos sociológicos, a propósito do elevador social, é que as gerações se mantêm no bairro. E o avô estava na casa, depois passa para o filho, depois passa para o neto, e continua tudo naquele sistema mórbido, subsidio-dependente. Eu não sou contra os subsídios, atenção, não sou contra nada por definição, mas acho que as ajudas os apoios devem ser dados com parcimónia e devem ser dados para que haja uma evolução. Exatamente, clara. Uma perspectiva de subida de degrau e não de manutenção. E se calhar é uma das realidades, e não querendo ficar nos subsídios, mas só ficando alguns minutos, será que essa é uma das realidades em Portugal, em que os subsídios, em vez de existirem de facto como alavanca para um patamar diferente, são, na realidade, uma força que nos deixa estagnados naquele sítio. Acabamos de ficar à sombra da bananeira, desculpa a expressão. Eu não queria envolver-me em conversas de cariz político, mas acredito profundamente que, sem entrar em grandes pormenores, que a subsidiodependência transforma a sociedade em dependentes do poder. E o poder depois vai buscar os votos à dependência. Isto é tão simples como isto. E, portanto, se eu posso ir buscar votos àquele bairro, dando umas associações e uns coisas, depois monta-se um estúdio de música... Mas não mudar o paradigma mesmo... Monta-se um estúdio de música, gastam 200 mil euros. 200 mil euros. 200 mil euros permitia-me estar 2 anos a gerir, a confiar. Era o meu budget para 2 anos. E depois, quem é que se põe lá dentro? Já temos os votos. Eu não quero ser injusto, mas as coisas funcionam muito assim. Luís, houve uma questão também que foi bastante... Portugal esteve muito na linha de fogo e que tem a ver com as pessoas que apresentavam deficiência intelectual e que estavam sob custódia dos serviços prisionais. Realmente aí há uma outra pecha grande no sistema. É um drama. É um drama. Os reclusos saem em liberdade e nós recebíamos no Centro de Apoio Familiar da Confiar. Tínhamos um psicólogo que lhes fazia uma análise. Eles nem sabiam o que tomavam. Só para ter uma ideia. Portanto, o uso de medicamentos, e estamos a falar de medicamentos para as esquizofrenias, para problemas sérios de saúde. Quer dizer, eles andam drogados, porque quanto mais drogados, mais calmos e menos problemas têm. E não é... Nós chegámos a levá-los a médicos depois cá fora que diziam, meu Deus, mas como é que este homem toma 4 medicamentos destes que são todos que se anulam uma um ao bomba? outro, Não, e são bombas. Como é que este homem sobreviveu? E isto passa-se nas prisões. Aliás, eu numa briga, ou não é briga nenhuma, mas deixo cair os óculos, parto os óculos. Eu já não consigo ler sem óculos. Agora imagine se eu estou em reclusão. Primeiro que eu tenho os óculos, se eu não tiver dinheiro para os óculos, eu não posso ler, eu não posso estudar, eu não posso fazer as atividades básicas, portanto fico na cela. Ou... Mas isto, nós temos que partir de um determinado princípio, é que estas pessoas, estão sob custódia do Estado. De acordo. Portanto, tudo o que lhes aconteça ou não é responsabilidade do Estado, não é? De acordo. Sim. Sim. Mas infelizmente
ainda há muito caminho para andar, muita estrada para fazer. E acha que, e tentando de alguma forma olhar para alguma desta população, muitas vezes nós olhamos e ouvimos em falar no aumento das penas, daquilo que é a sua experiência, mais uma vez, de 10 anos numa associação, na Confiar, acha que o aumento de penas resolveria alguma coisa se o sistema não for um sistema, de facto, com uma estratégia integrada? Há a teoria do poder dissuasor da pena. E isso, de facto, se eu sei que a minha pena por cometer aquele crime é de 20 anos, eu se calhar vou pensar 2 vezes antes de fazer. Agora, a minha pergunta é, se eu estou enquadrado nas regras do bairro, eu estou preocupado que a pena vai ser assim ou assado? Eu gosto sempre de ir ao encontro do ser humano, da dignidade do ser humano. Estejamos nós a falar de pessoas que cometeram crimes, estejamos nós a falar, seja de quem for. Quando nós cuidamos da dignidade do ser humano, temos resultados maravilhosos. Nas empresas, nas organizações, em todo o lado. Se nós cuidarmos do ser humano que está ao nosso lado, e não é preciso ter grandes convicções religiosas, ajuda, mas não é preciso. Se cuidarmos do ser humano que está ao nosso lado, de certeza, se o João cuidar desta gente toda que está à sua volta a fazer este programa aquilo que é, de certeza que o output vai ser muito melhor. E isso vai de encontro até a um relatório que saiu ano passado, que muitas das pessoas talentosas estavam a sair de determinadas empresas porque a cultura da empresa não era virada para a pessoa e iam para empresas ganhar substancialmente menos, mas iam sem hesitar. Sim. Eu servi 9 anos na CP, nos Caminhos de Ferro, e vim-me embora porque já não era feliz com aquele enquadramento, porque tudo demorava anos, tudo para se fazer qualquer coisa era preciso, e eu achei que aquilo não era para o meu e vim-me embora. Portanto, vim-me embora, perguntar, mas vais-te embora, porquê? Vou-me embora, isto já não... Luís, acha que... pouco fértil. Acha que alguém que ouça esta nossa conversa vai fazer aqueles comentários e aquelas frases que ouvimos com facilidade hoje em dia de que estamos com pena dos prisioneiros, se não quisessem ir para a prisão, tivessem-se portado bem? Eu tenho amigos que partilham dessas opiniões em jantares, quando estamos todos com copos de cristal muito bonitos e com vinhos ótimos, e dizem, não sei o que é que tu andas a fazer nessa vida, essas pessoas merecem o castigo, merecem ficar atrás, eu não quero saber dessa gente para nada. Sempre houve, continuará a haver. Agora, quando pessoas com a consciência do João Nuno e de outros, e quando chegarmos aos governantes tomarem consciência de que a forma de resolver o problema não é fazer mais do mesmo, o presidente de El Salvador, seria? Sim. Tomou uma medida radical. Mas o que é facto é que mudou o panorama. Só para termos uma ideia, nós temos 10 milhões de habitantes com 49 prisões. Temos 12 mil presos. El Salvador, penso que é El Salvador, tem 5 milhões de habitantes com 70 mil presos. Pois. Essa é que é um problema. A questão. Luís Galhardini Graça, obrigado por ter estado aqui connosco. Deus, Os 50 minutos já voaram. Tenho 30 segundos para me despedir das pessoas. Obrigado mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, segunda-feira foi pontapé de saída para mais uma semana de conversas. Pode rever esta mesma conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber também a notificação. Pode ir às nossas redes sociais, dar-nos o nosso apoio, partilhando os nossos posts, colocando o seu like. A mim resta-me agradecer. Já-lhe uma ótima noite e até amanhã. Obrigado.